Queria agradecer, né, ao convite formulado à Anvisa, né, pela doutora Cláudia, pelo Conrado, em nome do diretor-presidente da Anvisa, Jarbas Barbosa, agradeço aí a oportunidade da Anvisa trazer aqui algumas considerações sobre esse tema, né. Cumprimentar meus colegas de painel aqui, o doutor Cláudio, que já falou, o doutor Armando, né, o moderador Eliezer, né, que a gente... e os meus colegas que vão ter em seguida aqui como comentadores, né. Eu vou tentar fazer uma apresentação sobre a visão geral, né, do tema que me foi colocado, o papel da Anvisa na incorporação tecnológica do Brasil. Para falar dessa incorporação tecnológica, eu vou me referir, né, a como a Anvisa enxerga a inovação em saúde, para o chamado complexo industrial da saúde. Vou, inicialmente, então, fazer uma distinção, né, necessária entre, no governo, né, os papéis do Ministério da Saúde, por um lado, e da Anvisa, por outro. Né, num resumo, né, numa síntese bem apertada, a gente poderia dizer que, numa frase, né, o papel da Anvisa é dizer o que pode, né, o que se pode usar, e, por outro lado, do Ministério, o que se deve usar, né, no âmbito do SUS. A Anvisa diz o que pode usar, né, e aí para o mercado em geral, incluindo aí também o sistema público, né, e o Ministério da Saúde com papel restrito aí ao Sistema Único de Saúde. Porque o Ministério da Saúde tem, e não temos nenhum representante aqui, né, da área de incorporação do Ministério, mas tem um papel específico, né, além das outras iniciativas de apoio à inovação, né, alguns projetos que têm sido feitos ao longo dos últimos anos, das PDPs, do PROCIS, fomento à pesquisa, etc., né, com o objetivo de fortalecer a indústria, a autonomia do país em produtos estratégicos e assim por diante. O Ministério também tem um papel específico, né, da incorporação de tecnologias. É um papel relativamente recente, né, a partir de 2011, com a alteração da Lei 8080, que vai, por meio lá da Secretaria de Ciência e Tecnologia, da CONITEC, né, fazer a discussão com base em evidências, né, para avaliar, né, custo-efetividade, além da eficácia e segurança, que já, inclusive, foram objeto, né, de análise pela própria Anvisa. A partir daí, feitos os protocolos, diretrizes terapêuticas, não só a recomendação do Ministério, né, para que se use aquele produto em determinados casos, mas que, com a incorporação, com o próprio financiamento, né, desses produtos e serviços, procedimentos pela população. Temos também o papel, né, no âmbito do Ministério da Saúde, da ANS, que nós vamos contar aqui com a minha colega Raquel, da ANS, que vai poder abordar muito melhor, mas a ANS tem também essa competência, ou atribuição, né, de fazer a incorporação tecnológica para o setor de saúde suplementar, por meio do rol de produtos e procedimentos, e assim por diante. Bom, e no caso da Anvisa, né, qual seria o papel, então, da Anvisa para o estímulo, né, à inovação e para a incorporação tecnológica? A Anvisa é uma agência reguladora, né? Ela faz, então, regulação, fazemos as regras, né, fazemos autorização, né, para o uso, né, de produtos e procedimentos, em termos de serviços, autoriza, fiscaliza e monitora produtos e serviços, e nesse sentido, a pergunta que cabe é qual é a relação, então, entre a regulação, né, de um lado, e a inovação ou a incorporação de outro, né? Tradicionalmente, a regulação é vista, né, como uma barreira, né, à inovação e à incorporação tecnológica, no sentido de que todo esse arcabouço, né, normativo e de controle imporia condições desfavoráveis, né, à entrada no setor de novos produtos, novos players, né. Nessa visão, a regulação é uma barreira, as barreiras
podem ser gerados como produto desse processo regulatório e dificultam, né, com certeza, a eficiência e a competitividade econômica. São consideradas desnecessárias ao comércio e investimento, impedem o crescimento e a consolidação dos mercados em geral, né, e aí, especificamente falando agora da saúde. Mas existe uma outra visão, né, mais recente, mais moderna, apontada aí para o futuro, segundo a qual a regulação ela pode, sim, ser benéfica, né, promotora de incentivos, né. Nesse sentido, uma boa regulação pode criar um ambiente favorável à inovação e ao crescimento, pode promover transparência das decisões e a confiança do setor privado na atividade regulatória, pode reduzir obstáculos, né, e, nesse sentido, ampliar a concorrência e a inovação, por meio, inclusive, da desregulação, né, criar novos instrumentos para verificar se uma nova regulação realmente é necessária ou não. E, nesse contexto regulatório geral, atual, penso eu que nós temos um momento favorável, né, a essa perspectiva promotora da inovação. No último período, o Estado tem voltado à cena, né, no mundo todo, mundo ocidental, digamos, com, digamos, um clamor, né, da sociedade por mais regulação, na verdade, uma melhor regulação. Houve um deslocamento, né, daquele debate entre mais ou menos regulação para melhor regulação. Temos, então, perseguido aí uma agenda, né, de qualidade regulatória, em que internacionalmente se reconhece aí por termos como Better Regulation, High Quality Regulation, Smart Regulation, né? E, na prática, isso se traduz, né, na incorporação de abordagens econômicas ao processo de tomada de decisão, uma racionalização, né, do processo de tomada de decisão, a valorização das alternativas regulatórias que sejam mais flexíveis, né, e menos onerosas, menos custosas, a promoção de práticas de transparência e de participação da sociedade na tomada de decisão regulatória, estratégias de controle e responsabilização do trabalho feito pelos próprios reguladores, com o objetivo sempre de buscar um melhor desempenho, né, do Estado nessa atividade de regulação e uma maior interação entre o Estado, o mercado e a sociedade, para que a gente tenha, ao final, né, uma regulação de maior qualidade. No contexto específico, né, de atuação regulatória da Anvisa, para a inovação e a incorporação de tecnologias em saúde, a gente tem, de um lado, né, uma dinâmica no setor, né, de uma complexidade e de volatilidade das tecnologias, então, uma dinâmica cada vez mais acelerada e de apresentação, né, de novos produtos e com uma obsolescência, inclusive, mais curta, um ambiente competitivo que se dá em torno da inovação, né, então, seja a inovação radical, incremental, a inovação hoje é muito chave, né, para essa dinâmica da competição no setor, um crescimento e a expansão de determinados mercados regulados e um processo, né, de cada vez mais intensa globalização dessas cadeias produtivas na saúde. Por outro lado, a gente tem, né, sobre a autoridade regulatória, uma crescente pressão da sociedade por proteção sanitária, né, numa sociedade do risco que nós temos hoje, né, em que todos os produtos, interações, etc., podem potencialmente causar algum dano. Também uma pressão em termos de necessidade de respostas em prazos mais previsíveis e cada vez mais curtos, né, uma necessidade de a autoridade reguladora responder, né, às novidades que têm uma possibilidade de benefício para os pacientes, uma tendência de decisões com base em evidências, né, como eu já tinha mencionado, aí a avaliação de tecnologias em saúde, análise de impacto regulatório entram nesse cenário, e uma visão da regulação como um possível instrumento de apoio ao desenvolvimento nessa perspectiva positiva que eu coloquei há pouco, né. Assim, a Anvisa pode entender que a regulação, nesse cenário, tem que ter
como perspectivas em termos de premissas, né? Um ambiente regulatório estável, previsível, né, e eficiente, assegurar o acesso a tecnologias de saúde que sejam eficazes, seguras, de qualidade, ao mesmo tempo, e permitir a promoção da competitividade e dos investimentos na indústria da saúde, em especial para aquelas tecnologias inovadoras que são de interesse do Sistema Único de Saúde. Para encerrar, meu tempo já está concluído, né? Qual que seria, então, na visão da Anvisa, a agenda, né, de futuro que nós temos para a inovação e para a incorporação tecnológica na saúde, né? Uma cada vez maior atenção, ou necessidade de atenção, né, para a agenda de avaliação regulatória das inovações ou combinações, né, de tecnologias, abordagens científicas, né, que evidenciem a relação entre risco e benefício, tomada de decisão, né, com base em evidências, aproveitamento mais efetivo de informações de vigilância pós-uso ou pós-comercialização, fazer um processo de migração entre processo de controle ex ante para processos ex post, né, em que a gente tenha, de fato, a avaliação dos produtos em uso no mercado, e a aceleração do acesso a produtos inovadores, mas sempre com segurança, né. Para isso, a Anvisa deve criar um ambiente regulatório seguro, né, para o investimento e para o desenvolvimento tecnológico, atualizar a regulamentação para as novas realidades tecnológicas, é um esforço cotidiano que a Anvisa faz de rever o seu estoque regulatório de mais de 1.200 normas ainda, é um estoque insustentável. Regular sem transformar as regras em obstáculo aos objetivos do bem-estar social e econômico, acompanhar o avanço tecnológico pela constante capacitação de seu quadro funcional e pela interação, né, no processo regulatório com a sociedade em geral, favorecer o acesso a produtos e serviços com tecnologias inovadoras, mas que sejam eficazes, seguros, de qualidade, e monitorar e fiscalizar os efeitos, né, as consequências, né, dessas inovações, da incorporação desses produtos pelo mercado, para que a gente tenha garantida a proteção da saúde da população. Em síntese, então, a ideia é que, melhor do que regular a inovação, né, para a Anvisa, é regular para que a gente promova a inovação, né. Com isso, eu concluo aqui a minha mensagem, né, a inicial da Anvisa sobre o tema em geral, né, resgatando que a Anvisa não tem, né, uma função específica, né, um endereçamento para promover a incorporação de tecnologias, mas que temos feito aí no último período um esforço de conciliar o nosso objetivo, né, de promover e proteger a saúde da população e, ao mesmo tempo, garantir um desenvolvimento econômico e social. Muito obrigado.